Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico. Caneta emagrecedora engorda a share da Raia Drogasil Saúde na classe A. A ação dispara quase 19% com balanço melhor que o esperado e controle de despesas. A Raia Drogasil acabou de divulgar os seus resultados para o mercado e fez o call com os investidores no dia 6 de agosto. As ações dispararam 19% e a gente vai ver aqui nesse BTC News o que faz a ação da Raia Drogasil se movimentar. Inclusive, vai ser o mesmo parâmetro que vocês vão utilizar para analisar movimento de ações em outras empresas. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, deixa eu começar aqui já falando que esse BTC News ele foi feito especialmente para a turma 10 do Strategy Finance Program, que a gente está ministrando aulas de finanças e nessa semana que acabou de se encerrar, a gente aprendeu sobre o Return on Invested Capital. Eu expliquei para eles bem no detalhe qual que é a importância desse índice e como ele é um dos melhores preditores do comportamento de uma ação de uma empresa. Então, um abraço aí para os alunos da turma 10, está sendo uma dinâmica muito legal aí de aulas, pena que só tem 2 turmas por ano, né? Muitos empresários, C-levels, gestores de empresa, então tá sendo muito legal. Então vamos lá, como que eu desenhei esse BTC News? Primeiro eu vou explicar para vocês um pouco como que está a operação da Raia Drogasil hoje, tá? Ou seja, eu vou pegar os resultados fechados de 2024 e aí depois eu vou dar uma analisada nos resultados do primeiro trimestre e do segundo trimestre que eles acabaram de divulgar, e aí eu vou explicar para vocês a dinâmica dos resultados e o comportamento das ações. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui, ó, já dando uma olhada nos resultados fechados da Raia Drogasil de 2024 comparado com 2023. Então, em 2023, eles fecharam com 2.953 pontos, ou seja, a quantidade de farmácias, e no final de 2024, 3.230. Então expandiram bastante a capilaridade da sua operação e isso, consequentemente, fez com que a empresa fez um capex muito grande. Guarda essa informação, tá? Vamos ver a receita? Receita bruta, ela aumentou 15,1%, chegando a 41 bilhões 781. O lucro bruto, ele cresceu, mas a margem bruta ela diminuiu um pouco, 28% contra 27,7%. Já vou falar para vocês que essa queda de margem bruta tem tudo a ver com a estratégia digital do negócio, mas segura aí um pouco, né? Bom, margem EBITDA ficou estável, era 3%, foi para 3,1%, com EBITDA anualizado aqui de 1 bilhão 288, e o lucro líquido ele cresceu ali em torno de uns 10%, só que a margem líquida caiu um pouco, né, de 3,2 para 3,1, chegando a 1 bilhão 275. Então, beleza. Então, em termos de operação, a gente já entendeu aqui como que funcionou a operação da Raia Drogasil em 2024. Cresceu receita, cresceu um pouco aí a lucratividade, mas teve um pouco de perda de performance, né? Então vamos lá. Vamos começar a analisar aqui um pouco da estratégia de expansão da Raia Drogasil. Então ela está expandindo bastante a quantidade de farmácias no Brasil inteiro, mas essa expansão ela precisa ser muito bem desenhada. Uma das coisas interessantes que eles colocam aqui é que eles tentam manter entre 73% e 74% das suas lojas totais maduras. O que é considerado uma farmácia madura para a Raia Drogasil? É aquela que tem mais de 4 anos. Por que isso? Porque quando você inaugura uma nova loja, você tem um tempo para você começar a desenvolver o ponto comercial e ele começar a ter a captura de toda a área de influência que ele tem dentro daquela região. Então eles falam aqui, basicamente, que demora uns 4 anos para você chegar no full potential daquele ponto comercial. Então eles colocam aqui que no quarto trimestre de 24 eles têm 74,5% de farmácias maduras, ou seja, acima de 4 anos, 7,9% com lojas de 3 anos, 8,3% de 2 anos e 9,3% de 1 ano. Então aí você já começa a ver que já tem bastante loja que vai sustentar o resultado do negócio para você conseguir eventualmente ter fôlego financeiro para você conseguir expandir em outras regiões e esperar aqueles 3 anos até essas farmácias novas que você está inaugurando hoje chegarem no seu full potential, né? Outra coisa que é interessante a gente analisar é o seguinte: como você está expandindo muitos pontos físicos, um dos grandes problemas que podem ocorrer é canibalização. O que é isso? É você abrir 2 pontos físicos
em mesmas áreas de influência, e aí você só rouba cliente de uma loja e você no agregado não aumenta a receita de uma forma sustentável. Como que a gente vê isso? A gente vê isso com esses parâmetros que eu estou mostrando na tela. Ó. Crescimento de vendas consolidadas no quarto trimestre foi 13,9%. E a gente vê aqui que em todos os trimestres de 2024, o crescimento de vendas foi consistente ali acima de 13,9%. Só que esse crescimento ele pode vir de inauguração de novas lojas ou aumento de performance das lojas existentes. Se você começa a ter crescimento e você começa a não ter, se você tem crescimento consolidado e não tem crescimento das lojas existentes há um ano atrás, quer dizer que talvez você esteja fazendo canibalização. Como que você vê que isso não está acontecendo? Com o crescimento de mesmas lojas, que a gente chama em inglês de Same Store Sales. O Same Store Sales ele vai mostrar a performance das lojas que já estavam inauguradas um ano antes e agora comparado com o ano que você está analisando. Então a gente está vendo aqui que o Same Store Sales ele está alto também, ó, 9,6 no primeiro trimestre, 9,2 no segundo, 9,1 no terceiro e 7,9 aqui no quarto. Ou seja, as lojas antigas estão aumentando a sua receita? Estão. E você inaugura mais lojas, no agregado você tem aquele crescimento de 13,9% no quarto trimestre. Então a expansão aqui da Red do Brasil, ela está evitando canibalização entre seus pontos físicos? Sim. Então mostra que a empresa está fazendo a sua expansão de uma forma muito bem calculada, né? Bora! Com essa expansão, qual que é a participação de mercado da Raia Drogasil? Ela é a líder de mercado em participação de mercado, 16,5 em 2024 e era 16,2, ou seja, ganhou market share no ano de 2024. Quais são as regiões mais importantes aqui para a Raia Drogasil? Vamos lá? São Paulo, 29,2% de market share. Sudeste, excluindo São Paulo, 12,1. Centro-Oeste, 19,8. Sul, 10,7, Nordeste 11,7 e Norte 9,8. Então, provavelmente, eles estão fazendo o quê? Eles estão se defendendo em termos de participação de mercado em São Paulo e estão vendo boas possibilidades de expansão no Sul e no Norte, Nordeste também e no Sudeste. Sendo que Centro-Oeste e São Paulo, você já está com o market share ali próximo de 20%. Eventualmente, a estratégia não é só se expandir, é manutenção e defesa de market share que você já tem, né? Beleza, bora, vamos lá. Outra coisa que é importante é a penetração do digital. A penetração do digital na receita total, lá no quarto trimestre de 23 era 16,6%. Agora já está ali no quarto trimestre de 24, 20,2%. E aqui que eu vou falar para vocês o efeito na margem bruta. O que acontece com o e-commerce? Geralmente, ponto físico, ele tem o efeito da compra por impulso. Você vai no ponto físico, o preço que tiver lá, você não vai ficar pesquisando, andando de carro para você fazer várias pesquisas. Você está lá porque você quer comprar, então o preço que tiver, geralmente você paga. Quando você está no e-commerce, você tem uma facilidade muito maior para comparar preço. E o que isso significa? Significa que provavelmente na operação do e-commerce eles trabalham com um price point um pouco maior, com um pouco menor. O que é um price point um pouco menor? Trabalha com mais promoção. Tá? Ou seja, eles têm que fazer mais promoções nos canais digitais para o cliente se engajar em fazer aquela compra, dado que ele consegue comparar facilmente o preço com outras alternativas de mercado. Então, toda vez que você vai aumentando a participação do digital dentro da receita total, é de se esperar que a margem bruta ela vá caindo um pouco, beleza? Mas qual que é a vantagem, então? A vantagem é que o e-commerce ele tem muito menos despesas do que os pontos físicos. Então, você trabalha com uma margem bruta um pouco menor, mas como você tem menos despesas, a princípio a sua margem operacional ela fica melhor do que com operação física. Então essa é a estratégia aqui que a Raia Drogasil está fazendo. Então ela está penetrando no digital, a margem bruta está caindo mesmo, como eu mostrei para vocês. Por outro lado, você vai tendo uma diluição melhor ali das despesas. Eventualmente, você tem que analisar bem se você está controlando as suas despesas dos pontos físicos para você conseguir ter um aumento de margem operacional como um todo, né? Então é interessante, tá com uma estratégia muito boa aqui de penetração do digital. E quando você pega em portfólio de produto, eles têm 4 linhas de produto que eles divulgam aqui para mercado. Perfumaria, né, que era 23,9% da receita em 2022, agora é 25% em 2024. OTCs, que é os over the counter, né, que são aqueles que você pega ali
no balcão, 22,4% foi para 20,5%. Genéricos, 11,6% de participação foi para 12,2%. E os produtos de marca, 41,9% foi para 42,1%. Então eles têm ali uma maior concentração de produtos de marca, mas estão tentando crescer nas outras categorias também. Beleza, né? Bora! Outra coisa que é interessante, e agora a gente vai começar a falar um pouco sobre o que influencia o valor de uma ação, é o seguinte, pessoal. Para você saber se a empresa é um bom investimento para o investidor, por exemplo, né, você sempre tem que analisar a empresa como se fosse um investimento tradicional. Como que você analisa se um investimento tradicional ele é bom ou ruim? Você vê o quanto que ele te gera de lucro em relação ao quanto que você tem que investir. Se eu chegar para vocês e falar assim, ó, vocês acham que o investimento que te dá 1 milhão de lucro por ano é bom? A resposta que vocês vão me dar é depende. Quanto que eu tenho que investir para ter esse 1 milhão de lucro por ano? Se eu falar para vocês que vocês têm que investir 100 milhões para você ter 1 milhão de lucro todo ano, vocês vão falar assim, bom, vai dar 1% ao ano, desgraça total esse investimento. Agora, se para ter 1 milhão de lucro você tem que investir 2 milhões, aí você vai ter 50% de rentabilidade anual, aí parece que é um bom investimento. A empresa é exatamente da mesma forma. Como que você investe na empresa? A empresa, ela tem sócio e ela também tem dinheiro via dívida. São as duas fontes de financiamento dela. Ela pega o dinheiro dessas fontes de financiamento e transforma em operação. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ver o quanto que a operação está gerando de lucro em relação ao quanto que foi investido das fontes de financiamento. Isso se chama ROIC. Return on Invested Capital. Então você sempre vai ter que ver qual que é o lucro líquido operacional que você gera em relação a todo o dinheiro que foi investido. Se a taxa for boa, quer dizer que é um bom investimento. Se a taxa for ruim, quer dizer que é um mau investimento. E qual que é a ligação direta com as ações? Se é um bom investimento, a ação sobe. Se é um mau investimento, a ação cai. Basicamente é isso, né? No capital operacional, ou seja, na operação, você pega o dinheiro das fontes de financiamento e você investe em ativos permanentes intangíveis operacionais e capital de giro, que é o dinheiro que você precisa para rodar a sua operação. No caso aqui da Raia do Brasil, o que são os ativos permanentes intangíveis? Basicamente, a quantidade de farmácia que eles têm. Então, eles pegam o dinheiro e vão inaugurando farmácia, beleza. E você precisa do capital de giro para rodar a sua operação. A gente já viu que o capex que eles estão fazendo, o investimento que eles estão fazendo, é muito grande. Então, os ativos permanentes intangíveis operacionais estão subindo, né? E o capital de giro? A gente vai dar uma olhada aqui num índice que eu também ensino nas aulas do Strategy and Finance Program, que é o ciclo de caixa, ou ciclo de conversão de caixa. Quanto maior o ciclo de conversão de caixa, mais capital de giro você precisa para rodar a operação. Quanto menor o ciclo de conversão de caixa, menos capital de giro que você precisa para rodar a operação. Então vamos pegar aqui ó, o ciclo de caixa. Ó. O ciclo de caixa era 59,4 dias, foi para 60,4, ou seja, piorou o ciclo de caixa? Piorou o ciclo de caixa. Então vamos juntar tudo? A empresa ela teve um aumento de lucratividade, mas ela fez muito investimento e ainda piorou o seu capital de giro, ou seja, ele aumentou muito. E aí, se você começa a fazer esse balanceamento, provavelmente o ROIC caiu. E eu vou mostrar para vocês que o ROIC caiu mesmo. Olha que interessante, ó. O ROIC, ele era em 2021 16%. Aí ele subiu para 18,5%. Aí depois em 2023 ele caiu para 17,8%. E em 2024 ele caiu para 16,7%. E aí, se o ROIC está caindo, aí você começa a ver, olha, começa a não ser um bom investimento. E como que você tem que comparar esse ROIC, né? Esse ROIC você tem que comparar com o custo médio ponderado de capital. Ou seja, se a empresa ela pega a dívida, ela tem que pagar juros em cima dessa dívida. Se você pega dinheiro com sócio, o sócio ele quer uma remuneração mínima. Quando você faz o ponderado entre a taxa de juros das dívidas e o quanto que o sócio quer de dinheiro, de remuneração mínima do dinheiro que ele injeta na empresa, você tem o custo médio ponderado de capital, que tem ligação direta com a taxa de juros. Então, se o ROIC está caindo nesses últimos 3 anos e a taxa de juros está subindo, a gente já sabe que provavelmente a ação da Raia do Brasil está em queda. Entenderam? Tá? Então, ó, vamos fazer um tirateima aqui. Ó. Em 2021 era 16.
E aí, em 2022, subiu para 18,5. Então, o ROIC subiu. A taxa de juros também estava subindo em 2021, 2022. Mas o que os investidores eles pensam? Se o ROIC está aumentando numa taxa superior ao aumento da taxa de juros, você está agregando valor econômico. A sua empresa está aumentando de valor. Então, provavelmente, ali, ó, 2022 a ação estava subindo. 2023 aqui, ó, a ação começou a andar de lado até 2024. Provavelmente foi isso que aconteceu. Lembrando que esses ROICs, eles são divulgados pela Raia do Brasil de forma anual na sua divulgação do quarto trimestre. Ou seja, eles vão divulgar isso ali próximo ali de fevereiro, março do ano seguinte. Então vamos dar uma olhada aqui nas ações, só para eu mostrar para vocês que é exatamente essa tendência. Então, 2022 e 2023 a ação estava subindo pra caramba. Por quê? Porque eles tinham mostrado o crescimento de ROIC. A taxa de juros estava subindo, mas o ROIC estava subindo numa taxa maior. Até que no começo de 2024 eles divulgaram uma queda de ROIC. Aí a ação já começou a andar de lado e começou a cair. E aí, no começo de 2025, eles divulgaram o ROIC de 2024, que foi pior do que o de 2023, que já tinha sido ali uma quedinha em relação a 2022. E aí a ação despenca. Então é muito interessante você ver o comportamento do ROIC e correlacionar isso de uma forma deslocada com o comportamento da ação. Interessante, né? Mas a Raia Drogasil, ela já divulgou seus resultados do primeiro e do segundo trimestre de 2025. Vamos ver o que aconteceu? Então vamos lá, ó. Dia 7 de maio de 2025, Raia Drogasil tem maior queda diária de sua história. Que será que aconteceu aqui, né? Então vamos lá, ó. Tô mostrando para vocês aqui. Para quem tá vendo aqui na tela, eles expandiram bastante aqui a quantidade de aberturas de novas farmácias, 75 contra 62 no primeiro trimestre de 24, chegando aqui a 3.301 pontos, ou seja, fizeram muito investimento, aumentaram bastante o capital operacional. A margem bruta, como a penetração do digital está aumentando, caiu de novo, ó, 27,6 para 26,6, só que teve um pequeno problema. Qual que foi o pequeno problema, pessoal? Olha o lucro líquido aqui, ó. O lucro líquido é uma proxy ali de quanto que você consegue gerar de lucro em cima de todo o capital investido. Era 213 milhões, foi para 181. Então, ó, lucro de tudo que está investindo está caindo e você está aumentando, né, a quantidade de valor investido. Olha que coisa, né? Beleza. Outra coisa que é interessante é o capital de giro. Tá? O capital de giro piorou? Piorou, pessoal. Ó, 60,4 de ciclo de caixa no primeiro trimestre de 24 para 62,7. Então, se você fez mais inauguração, ou seja, colocou mais ativos permanentes intangíveis operacionais para dentro e ainda piorou o seu capital de giro, o que aconteceu? Junto com a queda de lucratividade, o ROIC deve ter despencado. Eles não divulgam o ROIC, né, até o final do ano, né? Mas é de se esperar que o ROIC tenha caído ainda mais. Ele já estava em queda e caiu ainda mais. Então os investidores, eles fazem a conta do ROIC. Mas você que não quer fazer a conta ou não sabe fazer a conta, dá uma olhada em lucro, quanto que eles estão investindo e o capital de giro. Se o lucro está caindo, o investimento está aumentando e o capital de giro está aumentando, o ROIC está diminuindo. E aí, o que acontece com a ação, pessoal? Olha o que acontece com a ação no dia da divulgação aqui desses resultados que eu mostrei para vocês. As ações despencaram, ó. Tá vendo aqui, ó? Eles divulgaram o resultado aqui, ó. Tava R$19,94. Lá no dia seguinte aqui, ó, da divulgação, já estava em 16,55 e foi caindo. Por quê? Porque aí, depois que você divulga o resultado, a tendência é que a ação vai continuar caindo porque o ROIC está em queda. Olha que coisa, né? Aí, o que eles fizeram? Eles divulgaram um plano depois desse resultado horroroso. No dia 7 de maio, Raia Drogasil faz ampla reestruturação em abril. Primeiro trimestre fica abaixo do esperado pela própria rede. Então eles falaram o seguinte, ó, a gente sabe que a gente errou no primeiro trimestre, vamos corrigir isso no segundo trimestre. O que eles provavelmente vão fazer? Eles vão cortar despesas para tentar aumentar a lucratividade. Vão provavelmente manter o plano de expansão, mas diminuindo um pouco do ritmo. E vão tentar otimizar capital de giro. É basicamente isso que eles têm que fazer, né? Vamos ver o que aconteceu? Então vamos lá, agora a gente vai ver os resultados do segundo trimestre. Diminuir o ritmo? Ó, antes eles estavam aumentando a quantidade de inauguração comparado com os trimestres dos anos anteriores, né? Agora não, ó. No segundo trimestre de 24 eles inauguraram 70 novas farmácias. E esse trimestre, 70 também. Então, ó, reduziram ali, não ficaram aumentando muito a quantidade de farmácias.
diminuíram bastante ali o ritmo de aumento de crescimento dos investimentos, né? Beleza. E o lucro líquido aumentou? Aumentou pra caramba, pessoal, ó. 348 milhões foi o lucro líquido do segundo trimestre, foi para 400 milhões 855, tá? Então aumentou mais de 10% aqui, né? E aí o que acontece? O lucro aumentou, diminuiu o ritmo de aumento dos ativos permanentes intangíveis operacionais, e aí só falta mais um componente. Qual que é? Capital de giro. Vamos dar uma olhada no capital de giro? Ó, ciclo de caixa era 66,9 dias, caiu para 61,2. Então eles conseguiram melhorar bastante o capital de giro? Conseguiram? Diminuíram bastante o capital de giro. Então, provavelmente, aquela tendência de queda de ROIC que estava acontecendo, agora se inverteu. Agora o ROIC está começando a aumentar. E aí, como o mercado financeiro tenta antecipar o que vai acontecer com a empresa, se o ROIC começa a subir e a taxa de juros agora está constante em 15%, a empresa vai ser um bom investimento agora, né? E aí, o que acontece com as ações, pessoal? Estou mostrando para vocês aqui, ó, o dia da divulgação dos resultados e o dia seguinte. A ação passou aqui de 14,99 para o dia seguinte, 17,77. Então, só para mostrar para vocês que isso tem relação direta, deslocada, mas tem relação direta. Então, se você está mostrando um ROIC em alta e a taxa de juros está constante, é de se esperar que no futuro, se se mantiver essa tendência de subida de ROIC, que a empresa vai começar a aumentar o seu valor. E aí os investidores vão lá, antecipam em compração, a ação sobe. Interessante, né? Beleza. Isso daqui, pessoal, é interessante porque em aula eu mostrei diversos casos. Tem muita gente que fala para mim da WEG. Eu adoro a WEG. Eu acho que é uma das melhores empresas em termos de gestão aqui do Brasil. Por que as ações estão caindo? Porque o ROIC está em queda. O ROIC está em queda. Então, se o ROIC está em queda e a taxa de juros está constante, está agregando menos valor econômico, ou pelo menos a projeção de agregação de valor econômico no futuro está sendo menor, ou seja, você tem que fazer um ajuste no preço da ação. Olha que coisa, né? E uma coisa interessante, se você diminui o ciclo de conversão de caixa, você otimiza capital de giro. Qual que é a consequência financeira disso? Você aumenta o fluxo de caixa das atividades operacionais. E isso aconteceu mesmo. Vamos ver aqui, ó. No segundo trimestre de 24, eles tinham gerado 36,8 milhões de caixa operacional. Sabe para quanto foi agora no segundo trimestre? 266,792. Então você otimiza capital de giro, gera muito mais caixa operacional. E isso daqui é uma consequência financeira para você conseguir eventualmente tocar a sua operação com menos capital de giro. E agora a gente entra na notícia principal, para a gente pegar aqui os principais parâmetros que foram analisados aqui pela notícia do Valor Econômico, falando um pouco sobre a caneta emagrecedora, como isso ajudou em tudo que eu expliquei para vocês. Vamos ler essa notícia de perto. Então vamos lá. A ação da Raia Drogasil Saúde, dona da Raia e da Drogasil, disparou quase 19% nessa quarta-feira, depois que a companhia divulgou um desempenho no segundo trimestre acima das expectativas de analistas e investidores. O balanço do primeiro trimestre tinha desanimado e levado a uma correção de projeções, mas a companhia conseguiu reduzir despesas e aumentar receitas em maior medida. Bom, geralmente no mercado, pessoal, o pessoal fala pouco sobre ROIC, então eles só ficam falando assim, aumentou o lucro. Não adianta nada você aumentar o lucro se você aumentar muito o capital operacional. Então é por isso que eu estou explicando isso para vocês ficarem ligados. Não é só lucratividade, tem que estar olhando a lucratividade com o capital investido. É esses dois componentes em conjunto que vão mostrar se a empresa está melhorando ou está piorando em termos de atratividade de investimento. Beleza? Bora! Uma das frentes de destaque foi a estratégia digital, que saltou 52% em receita no período, somando 2,6 bilhões de reais. A receita bruta total consolidada no período foi de 11,7 bilhões. Segundo a companhia, o aumento de participação dos medicamentos GLP-1, como o Ozempic, o Wegovy e o lançamento local Mounjaro, cujas vendas têm forte concentração nos canais digitais, contribuiu de forma relevante para o crescimento digital no trimestre. Mas tem aquele negócio que eu falo para vocês, você aumenta a receita, mas diminui a margem bruta. Mas no agregado, eventualmente a margem operacional fica um pouco melhor, que foi o que aconteceu. Tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. A companhia não abriu detalhes sobre essa fatia, mas afirma que as canetas emagrecedoras ajudaram a engordar o seu market share no público de alta renda, abre aspas. Tem uma parte relevante do GLP-1.
Investimos muito para ser o principal parceiro da classe A, mas também tiveram outras alavancas, fecha aspas, disse o CEO aqui da companhia. A queda de patentes das canetas no ano que vem deve seguir contribuindo para a receita, mas as canetas, por outro lado, não garantem margem. No trimestre, a empresa atribuiu 0,4 ponto de queda na margem bruta à maior participação desses produtos nas vendas. Lembrando que se o produto já tem uma margem menor e ainda é vendido bastante nos canais digitais, aí que a margem bruta cai mesmo, né? Por isso, fisgar o consumidor que entra no app ou na loja com cross-sell é parte relevante da estratégia. Olha que interessante, né? Vamos ver aqui mais uma parte aqui, ó. A companhia também fez uma, entre aspas, gestão cirúrgica de preços, fecha aspas, em diferentes categorias e diluiu despesas gerais e administrativas. O custo de SG&A, que são as despesas operacionais, totalizou 298,4 milhões de reais, equivalente a 2,6% da receita bruta. Diluição de meio ponto em comparação anual, ou seja, o SG&A ele está pesando menos do que ele pesava no ano anterior. O CEO avalia que há espaço para enxugar mais. Ou seja, vão continuar cortando despesa para tentar aumentar a lucratividade, vão continuar se mantendo ali num ritmo mais controlado de expansão das suas farmácias e vão continuar otimizando o capital de giro. Essa é a consequência dessa frase do CEO, né? O EBITDA foi de 885 milhões de reais, 15,9% acima da estimativa do Santander, 10% acima do que projetava o Citi e 4% acima do número do JP Morgan. No trimestre passado, essa cifra estava em 664 milhões de reais. O lucro líquido, de 401 milhões agora, foi mais de 15% acima das projeções. Se considerada isoladamente, a operação digital da Raia Drogasil seria a quarta maior rede de farmácias do país. A rede física são 3.370 mil farmácias, né? Interessante a gente começar a ver alguns parâmetros que não são muito falados aí pelos analistas de investimento que tem aí na mídia, falando sobre a lucratividade que a empresa gera para o mercado em relação ao quanto que ela tem investido dentro da sua operação. É essa relação que vai mostrar se a empresa é um bom investimento ou não, e é isso que vai mexer ou não no valor das ações. Vamos ver, né, o que vai acontecer com a Raia Drogasil daqui para frente, mas eu acho que é bem interessante a gente ter isso na cabeça. E se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais sobre esses temas de gestão financeira, investimentos, etc., entrem no site da BTC. A gente ensina tudo isso lá no General Business Program. Se você é uma pessoa que está entrando no mercado de trabalho ou ali está em áreas que não são relacionadas a finanças e estratégia, ou se você é uma pessoa mais sênior de mercado, Strategy Finance Program é um curso que a gente faz 2 vezes ao ano. A próxima turma vai ser ali em torno de março do ano que vem, beleza? Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até a próxima edição.